Abra aí sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, apenas o versículo 6. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Aqui, amados, eles estavam, naquele meio dos inimigos ali, tentando fazer com que eles não terminassem aqueles muros. Depois daqui, eles terminaram os muros, aqui ficaram até a metade. Mas depois de 52 dias, esses muros foram terminados. Mas o que eu quero me deter aqui é o foco no trabalho. E que trabalho é esse de que nós vamos falar hoje? Primeiro, para poder a gente entender algumas coisas da palavra de Deus, a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Como foi que Deus fez a nossa essência. E a gente voltando lá para o Jardim do Éden, a gente entende como Adão foi criado, a gente sabe que existem os dois mundos, existe o mundo espiritual e existe o mundo natural. E nós temos esse corpo, para viver, interagir no mundo natural. Mas nós também temos o Espírito que foi soprado através de Deus, soprou lá em Adão, o Espírito de Deus, que esse Espírito nos faz interagir com o mundo espiritual. Então nós somos feitos dessas duas partes, fora a nossa alma, mas eu estou falando aqui do mundo natural e do mundo espiritual. No mundo natural, nós temos esse corpo para a gente interagir com as coisas que estão aqui na terra e que vai ser temporário. E no mundo espiritual, nós temos essa parte espiritual, o sopro de Deus, que foi o Senhor que soprou em nós, chamado lá em hebraico de Neshama, esse espírito, o sopro de vida que Deus soprou lá nas narinas de Adão. Mas naquele tempo eles tinham um acesso direto, Adão, Eva, eles tinham um acesso direto ao trono de Deus. Eles falavam com Deus abertamente, eles caminhavam juntos e falavam com Deus de uma maneira muito diferente do que nós vivemos hoje. E Deus disse uma palavra. Deus disse a Adão: olha, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E aí muitos dizem assim, mas ele não morreu na hora. Mas ele morreu sim. Espiritualmente, aquele espírito que foi soprado dentro dele, houve um corte. Ali houve um corte. Então no momento em que ele pecou, por isso que Deus perguntava, onde tu estás, Adão? Onde tu estás? Naquele momento que houve aquele corte, passou-se aquele tempo, e a gente vai vendo lá, vai estudando a Bíblia, e a gente vai vendo que no Antigo Testamento vinha o Espírito Santo de Deus, falava com os profetas, falava com os homens de Deus, levantava os homens de Deus, e eles eram guiados por Deus. Mas no Novo Testamento nós encontramos com Jesus e com o Espírito Santo. E aí Jesus morre na cruz. E quando ele morre e ressuscita, ele diz, eu preciso subir para o meu Pai, voltar à minha glória, para que o Espírito Santo venha e habite em vocês, até que eu volte novamente. E aí é nisso que eu quero que você entenda, porque após esse fio cortado, que o Espírito de Deus, mesmo dentro do homem, mas houve uma ruptura, no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, no momento em que você entrega a sua vida para Ele, o Espírito Santo vem, entra dentro de você e vivifica aquele espírito que estava morto lá desde Adão. Aquele Espírito de Deus que ele soprou em toda a humanidade. Todos têm esse fôlego de vida, esse Espírito, a Neshama. Todos têm isso. Mas aqueles que entregam a sua vida a Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, receberam Ele como seu Senhor, como seu Salvador. O Espírito Santo, a Bíblia diz, passa a habitar dentro de você. E aí no momento que Ele vai habitar, Ele vivifica aquele teu espírito que estava morto espiritualmente. E aí você passa a voltar a ter aquela conexão com Deus. Então no momento que você fala com Deus, você come aqui na terra, você está aqui na igreja, mas você fala com Deus, você fala com o Pai diretamente. Então você tem esse acesso. Você participa dos dois mundos. E olhe que o mundo espiritual, ele veio primeiro do que o natural.
Esse aqui é o mais real, ele veio primeiro e ele é eternamente. Então você tem parte de Deus na sua vida, principalmente você que entregou a sua vida a Jesus. Você foi vivificado pelo Espírito Santo e você tem esse livre acesso. E por que eu estou dizendo tudo isso para você entender essa palavra que eu vou começar a falar? Porque a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo, que você é templo de Deus. Você não é qualquer coisa, já foi pregado aqui. Você é templo de Deus. Então a gente vai falar aqui coisas na palavra, e é por isso que nem todo mundo que lê a Bíblia, ele vai entender da palavra, porque eles querem entender só a parte natural, mas aqui existe a espiritual e o natural. É tanto que quando Deus fala, quando a gente vê lá em Ezequiel 28, eu acho, né, que se fala sobre o querubim, ele está falando sobre a profecia do rei de Tiro. E aí Deus diz: ó homem mortal, começa a dizer a profecia para o rei de Tiro, homem mortal, e começa a falar. E daqui a pouco, nos versículos seguintes, ele vai dizer: tu eras o querubim ungido, tu andavas sobre o paraíso, sobre as pedras preciosas. Deus ali não estava falando mais com o rei de Tiro, ele estava falando ali sobre Lúcifer. Então a palavra de Deus é assim, os dois mundos. Há um eixo, né, de simetria aí, que Deus ele fala sobre os dois mundos, o natural e o espiritual. E nós podemos fazer parte desses dois mundos. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vai entender a palavra de Deus sobre essa ótica dos dois mundos. E não entendemos como qualquer pessoa entende na sua mente natural. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não vai entender das coisas espirituais, porque lhe parecem loucuras. Ele só vai entender, né, das coisas naturais. Então, eu quero falar para você hoje que só Neemias fez isso para reconstruir os muros, o templo que já estava lá tentando ser restaurado, mas o povo estava impedindo. Mas eu quero falar do templo você. Eu quero falar dessa forma, do mundo espiritual e do mundo natural. Então, o foco nesse trabalho aqui de Neemias, nós sabemos a força que ele impôs, o trabalho que ele fez, tudo que ele recebeu, as ciladas que ele foi ameaçado, tudo aquilo que ele passou, é o que você passa na sua vida. E nós vamos falar sobre essa reconstrução, sobre a reconstrução dos muros, porque você é o templo. Nós vamos falar sobre essa reparação. O que é que precisa ser reparado? O que é que precisa ser reconstruído? E muitas vezes o que precisa ser reconstruído nas nossas vidas está destruído. Porque não há uma reconstrução se tiver tudo certinho. Então a palavra desse ano de 2022 é o ano da reconstrução. Para reconstruir, às vezes está destruído. E às vezes está destruída algumas áreas da sua vida que ou você deixou alguém, ou as coisas, ou as circunstâncias destruir, ou você mesmo destruiu. E nós vamos entender e vamos pegar estratégias do céu, do mundo espiritual, para nós aplicarmos no mundo natural, para que nós possamos vencer esse ano de 2022 e crescermos, porque reconstrução é crescimento. Só que para crescer é preciso muito trabalho. Então o foco é nesse trabalho. O que você precisa fazer? Então a primeira coisa, você precisa reconhecer em que área da sua vida está destruído, ou que você deixou, ou que você mesmo destruiu com suas mãos. Será que foi na sua área sentimental? Às vezes o marido e a mulher, mesmo casados. Será que foi você solteiro, deixou alguém mexer com a sua área sentimental e você ficou mais uma vez decepcionado? E você ficou paralisado porque você deixou alguém mexer na sua área sentimental? Será que é você que é viúva ou você que é divorciado, divorciada? Você está lutando contra o luto? Será que essa foi a área que destruiu a sua vida, um luto na família? Será que foi financeiramente? Ou você destruiu, ou você deixou destruir na sua casa
ou na sua empresa, ou as coisas não foram bem no ano de 2021 e financeiramente ruiu? Será que é na sua família? Será que houve algum corte aí na sua família e não tem aí os parentes que antes ajudavam você, falava com você e foi cortado isso? Foi destruído a sua casa? Será que foi no teu relacionamento do pai com a filha, com o filho, da mãe com os seus filhos ou com os pais? Será que foi no seu trabalho? Será que foi na sua área espiritual? Você deixou-se esfriar, veio a pandemia, e aí as igrejas fecharam, e aí você diz, eu vou ficar assim mesmo, porque eu consegue um pouco tempo. E aí você perdeu a comunhão, e aí você deixou destruir a sua vida espiritual. E às vezes, o que acontece é a gente não quer enxergar. Às vezes a gente não quer reconhecer que a gente deixou destruir uma área da nossa vida. E porque outras coisas estão indo bem, a gente fecha os olhos para aquela outra área. E isso está completamente errado e equivocado. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Em todas as áreas da sua vida, você pode ser pleno. É corpo, é alma e é espírito. Não precisa você fechar os olhos para uma área e você dar valor à outra que está indo bem. Essa que está indo bem você tem que manter e pode crescer mais. Mas você precisa ter o foco do seu trabalho. O que você vai se esforçar mais para você aprender sobre aquilo ali. Para você ter pessoas que vão lhe ensinar, que vão lhe ajudar a chegar naquele objetivo. Você precisa entender, reconhecer que é aquela área que está destruída. Porque se você não tiver essas estratégias, como você vai crescer no ano de 2022? Então você precisa primeiro reconhecer que área é essa. Será que alguém mexeu na tua autoestima e você não se sente mais tão bem? E alguém falou alguma palavra para você, alguém disse alguma coisa e você disse, realmente eu não sou nada, né? Realmente eu não consigo fazer isso porque já me falaram isso e você guardou aquilo no coração. E você tomou aquilo para você. Então será que mexeram em você, em quem você é, na sua capacidade? Será que mexeram na sua família? Será que mexeram em você? Em algum lugar, alguma área pode estar destruída. E aí é nisso que você vai prestar atenção para você saber onde vai precisar você reconstruir e onde vai ter alguns reparos. Onde vai precisar de reparos. Então a área que você precisa reconstruir é quando está destruído. Quando você vê uma reforma de algum lugar, né? Reforma é muito ruim, porque é melhor destruir tudo e construir. Mas quando você vê uma reforma, está lá tudo bagunçado, ou até mesmo uma construção, tem muitos materiais lá de construção, e às vezes você não se sente bem, né? Porque está tudo, você não vê nada de bonito. Você só vê lá tudo destruído, as ferramentas espalhadas, você vê terra, você vê tijolo, você vê cimento. Quem trabalha com construção sabe o que é isso. E às vezes tem pessoas que fogem disso. Eu acho lindo construção, né? Trabalho com essas coisas de imóveis e eu acho lindo construção. Eu acho lindo aqueles programas de obras. Eu assisto muito, mas o meu esposo, a gente fica assistindo aqueles programas de reforma dos Estados Unidos, de obra. Eu acho lindo. Por quê? Porque existe algo, tem uma profissão muito interessante que é a do arquiteto, né? E o arquiteto, ele tem uma visualização que a gente não consegue ver. Ele tem uma visão que a gente não vê. E aí eu tive uma experiência assim, porque lá no meu escritório era um quartinho, é o quartinho ali da pastora Cícera, que a gente passava ferro nesse quartinho. E era um quartinho muito feio, né? Ele era muito feio, só era 2 cômodos e só tinha a mesinha de passar ferro. E no momento Deus me deu um sonho, nada a ver com nada, no momento eu não entendi. E era a mesinha de passar ferro da pastora Cícera, saía daquele quartinho e ia para outro lugar. E eu vi aquele quartinho vazio, só que ele era o quartinho da bagunça também.
É o quartinho das bagunças, né? Sempre a gente tem aquele lugarzinho na casa que a gente gosta de guardar as coisas velhas. E aí eu vi nesse sonho aquela mesa de passar ferro saindo daquele quartinho, daquele lugar. E depois foi que eu vim entender o que era que Deus estava me mostrando. Mas quando eu decidi colocar o escritório, quando eu falei, até a pastora Merle falou, primeiro do que eu, quando as coisas são de Deus, ele sempre confirma. Ele sempre confirma. E aí a pastora Merle disse, por que você não coloca o escritório? Porque antes estava funcionando o escritório dela, mas ela desativou. Só ficou guardando lá as coisas. E aí ela disse, por que você não coloca o escritório lá? E aí eu disse, Deus já tinha colocado no meu coração e eu já estava entendendo aquele sonho. Mas no momento eu só via um quartinho feio. E aí eu disse, não, já que eu não estou vendo nada, eu não sei, né, se isso aqui vai dar certo, eu vou contratar um arquiteta. E aí eu chamei a arquiteta e ela fez um projeto. Quando eu vi, eu disse, não, que visão é essa? Ela viu já pronto e me mostrou o projeto pronto. Só que para mim lá estava tudo feio. Mas ela fez, né, e viu o projeto pronto. Amados, Deus é assim como os arquitetos. Ele vê o que a gente não consegue ver. Ele vê um final, ele vê o fim do seu projeto. Ele já vê aquilo tudo pronto, tudo perfeito. E aí, quando ela me mostrou aquilo, eu digo, não, então é possível, né? Porque quando a gente vê, né, a gente acredita que aquilo vai acontecer. É como José. José do Egito, Deus deu um sonho para ele e disse, olha, você vai governar, né? Você vai governar. Mas ele não mostrou qual era o caminho, se ia passar por caminhos difíceis, feios, mas ele mostrou o final. E o arquiteto é assim, ele mostra o final. Agora, a nossa jornada, né, de trabalhos com obras, quem trabalha com obra entende. E aí, quando a gente começa a juntar o material, quando a arquiteta é daquelas que viaja muito e estuda, pega as coisas mais modernas e ela diz, olha, vamos fazer isso, e aquilo ali não tem na sua cidade nem no seu estado. E aí eu disse, como é que minha filha viu isso? Ela tem em São Paulo. Eu digo, tá bom, então vamos buscar o material de São Paulo, porque ela viu, né? Ela viu, eu não estou vendo, eu estou seguindo ali a visão que ela teve. E quando a gente trabalha com obra, a gente vê o trabalho, a gente vê o investimento, a gente vê a paciência, tudo isso aí Neemias passou. O tempo, os inimigos, as coisas que dão errado. Então, essa é a jornada da reconstrução. E aí, essa visão do arquiteto, né, o maior do universo, Deus, que ele tem a visão para você, para o seu projeto, a visão para a sua vida, já está tudo pronto. A gente que não consegue ainda enxergar, mas já está tudo preparado. Agora, o que a gente vai fazer para chegar nessa visão? O que a gente vai fazer? Focar nesse trabalho. Se é para, por exemplo, comprar um material tal. Se não for daquele, vai ficar diferente. Não vai dar certo. Então, a gente vai seguir aquela risca. Aí a gente vê, no primeiro dia, quebra tudo. Porque a gente quebrou muita coisa lá para poder subir de forma certa. É um primeiro andar e a gente quebrou. Amados, no primeiro dia que foi quebrado, me bateu um arrependimento. Porque quando eu vi aquele buraco e eu vi as coisas tudo no chão, eu tirei fotos. É isso que eu vou falar para você também. Tudo que eu estou falando aqui, entenda no mundo espiritual e no mundo natural. Eu tirei foto desde o primeiro dia para seguir com aquela obra. Aqui em Neemias foram 52 dias. 52 dias. E eu quero dizer a você que, a partir de hoje, anote, tire fotos, faça um diário sobre cada parte dessa obra que Deus está começando na sua vida a partir desses 12 dias. Anote, porque depois você vai gostar de ver, de voltar para ver. Então, anote esse crescimento. Olha só, no primeiro dia, eu vi aquele buraco, me bateu um arrependimento. Eu disse, meu Deus, e agora? Já está tudo destruído. Então, eu não posso
voltar atrás. Eu não posso mais voltar atrás, agora eu vou ter que ir. Aquilo dava muito trabalho, foco nesse trabalho. Era muito esforço, era muito choro, era muita oração, era incertezas. Tudo isso, Neemias passou por isso. Quando você tem uma grande obra, que você tem na sua vida, quando você tem um projeto, quando você tem um ano a cumprir, 2022, quando você tem essas coisas, você precisa primeiro entender algo. O que foi que Neemias fez? A primeira coisa, quando ele ouviu a notícia de que os muros estavam caídos e de que as portas estavam queimadas do templo e de que o povo estava vivendo uma vida de miséria, o povo de Deus. Primeira coisa que ele fez, ele sentou, ele chorou, ele orou e ele jejuou. O que é que você está fazendo para esse propósito? Para essa parte que está destruída na sua vida? Às vezes é até no seu casamento, você desistiu de orar pelo seu esposo. Às vezes você desistiu de orar pela sua família. E está destruída ali, tem alguém ali que precisa de uma reconstrução. Mas você que está vendo, você não quer pagar esse preço. Você não ora mais, porque às vezes você já até cansou de orar. Você diz, eu não vou orar mais, já cansei de orar por isso. E às vezes você vai desfalecendo, e você vai ficando no conforto. E aí você vai deixando passar. 2022 não pode ser assim. Você tem que voltar a pagar o preço. Foco nesse trabalho. Pagar o preço, oração, com lágrimas, jejum. Você precisa entender que para reconstruir a dor, há uma dor, não é fácil reconstruir aquilo que está destruído. Mas a gente precisa pagar esse preço. Neemias fez isso. E olhe que ele poderia ficar no conforto dele, viu? Porque ele não tinha nascido lá em Jerusalém, não. Ele já estava cativo lá. Ele não tinha nascido em Jerusalém, mas ele chorou pelos seus irmãos. E ele chorou pela casa de Deus, pelos muros. Sabe o que é que significa os muros? É proteção, amados. É proteção. Então você precisa reconstruir para você se proteger. Porque senão, alguém, inimigos, vão vir e não vai ter muro. Como é que você vai receber? Você precisa estar pronto, preparado. Sabe como é que o povo lutava e construía os muros? Era com as ferramentas numa mão e a arma na outra mão. Eles estavam armados, porque os inimigos estavam preparados para destruir tudo. E para dizer que eles não iam fazer aquela obra. Mas Neemias disse, nós vamos fazer. E eles estavam prontos, preparados. E olhe que estava tudo certinho, viu? Porque às vezes você acha que está tudo certinho, aquilo que eu falei, está tudo certinho em uma área, e aí você finge que não está acontecendo nada nessa outra área. Só que está. E você precisa ter esse entendimento. Neemias estava com a documentação toda certa, legalizada para construir os muros. O rei deu essa documentação a ele, deu cartas para ele. Disse, você tem toda a liberdade. Você pode voltar lá, são o seu povo. Você pode voltar lá e você pode fazer. Mas mesmo ele com os documentos certinhos, mesmo Neemias estando tudo certo, ele jejuou, ele orou. Pensa que os inimigos quiseram saber disso, eles foram atrás. Então, você vai estar certo. Você vai ter orado, jejuado. Você vai estar todo certinho. Mas isso não vai impedir de vir inimigos. Se prepare para a reconstrução, para o seu crescimento. Não tem como você não crescer se não vier pedradas dos seus inimigos. Isso vai aparecer. Então, fique preparado para receber os inimigos. Mas estar armados, com as armas certas. Mas estar preparados com as estratégias corretas. Para quando eles chegarem, você dizer, eu não estou nem aí. Estou numa grande obra. Não posso nem descer à sua altura. Eu estou fazendo essa obra e eu vou focar nesse trabalho. Meu foco é esse serviço. Então, Neemias, ele poderia muito bem ficar no seu conforto. Porque ele poderia fechar os olhos e dizer, isso não tem nada a ver comigo. Eles que nasceram lá, eles que se virem, já tem Esdras, Zorobabel já foi tentar reconstruir o templo.
Eu vou ficar aqui na minha. Ele estava no conforto do rei. Ele era o melhor funcionário daquele rei. E ele estava no seu conforto. E às vezes você acha, eu estou falando isso porque você acha que está tudo bem. Você acha que não precisa reconstruir nada. Tem algo para ser reconstruído. Porque se não estiver levantando as áreas certas, em alguma área, Satanás, os inimigos, vão tentar você por essa área para derrubar você em todas as outras. Então você precisa reconhecer essa área. E aí, Neemias, que significa consolador e intercessor, trabalho do Espírito Santo. Consola e intercede por nós. Ele não ficou parado. Ele não ficou conformado. É tão bom o conforto, né, amados? É muito bom quando a gente está confortável e a gente vê assim, está tudo bem para nós. Mas às vezes dentro de casa, às vezes perto de nós, às vezes uma área que a gente não quer muito ligar e a gente não quer enxergar. Mas é preciso ter essa visão, abrir os nossos olhos, sair desse conforto para interceder pelos nossos, pelos da sua casa, pelas suas áreas, por você. É como o pastor leu aqui, como o versículo diz, é por você, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos pais, pelos seus irmãos, é por você e pelos seus. Você precisa se levantar, sair do conforto e dizer, não, Deus, eu quero começar esse ano e eu preciso que o Senhor me mostre qual é a área que eu não estou enxergando, o que é que eu não estou vendo, que precisa ser reconstruído. Amados, é muito importante que você entenda essa palavra. O foco está nesse trabalho, de você entender, primeiro, o que você deve ver qual é a área que precisa ser reconstruída. Porque quando a reconstrução começar a acontecer, as movimentações vão acontecer também. Mas, como Neemias fez, ele focou tanto e pediu para todos focarem tanto naquele trabalho, que eles não tiveram tempo para os outros, eles não tiveram tempo para brigar com ninguém, eles não quiseram saber daquelas picuinhas deles, eles não quiseram saber das coisas que eram até mais difíceis para eles, eles não quiseram saber. Eles estavam focados naquele trabalho. E eles terminaram esses muros em 52 dias. Você sabe que durante o ano nós temos 52 semanas. Nós precisamos focar nesses dias. A Bíblia diz, bem interessante um versículo, eu esqueci agora qual é, mas diz, observe dias, meses, anos e estações. E a Bíblia diz, observe isso. Deus tem um simbolismo dentro dessas coisas. Por isso que a virada de ano não é só uma virada. Há algo específico para nós. Então observem as semanas. 52 semanas. Neemias terminou em 52 dias. Em 52 semanas é tempo suficiente para você reconstruir qualquer coisa que você decidir fazer. Você pode até fazer até antes desse período, se o seu foco for no trabalho específico. Às vezes é na tua profissão. Às vezes você achando que está tudo destruído, né, na profissão. Você não sabe nem o que vai acontecer mais. O que é que eu sou? O que é que eu vou fazer mais nesse ano de 2022? Você pode reconstruir. Pode ser até aquilo que você nem sonhava fazer. Mas você pode procurar estudar e fazer aquilo. Porque não é aquilo que você às vezes até pensou, estudou a vida toda para se formar naquela profissão. Mas às vezes tem outras coisas para você que você nem sabia. Então é preciso reconstruir aquilo que na sua mente já foi destruído. Seus sonhos, muitas vezes foram destruídos. E sonhos até que Deus já tinha lhe dado. Mas às vezes você guardou lá no inconsciente, na sua memória. E aí você nem lembra mais. Porque existe algo que você tem os projetos, você projeta aquele que você quer realizar. Mas existem os sonhos de Deus para você. E quando Deus ele sonha com você, assim como ele fez com José, que ele realiza, ele recompensa com os seus sonhos, os sonhos do seu coração. Mas ele já sonhou com você. E às vezes está tão guardado, você nem lembra mais. Que você tenha essa consciência que venha, né, do inconsciente para o consciente.
para que você lembre de tudo que Deus já falou com você. Que você não fique embaçada, a sua visão não fique embaçada. Porque é esse ano que você vai reconstruir aquilo que você nem sonhava. E essa reconstrução, ela pode ser no mundo natural também. Às vezes você perdeu até um bem, foi destruído algum bem seu. Mas é esse ano que você vai reconstruir. É esse ano que você vai fazer do jeito que você quer. Às vezes você compra uma casa, ela não vem do jeito que você quer. Mas às vezes você compra um terreno com uma casa velha, você derruba ela toda e faz nova do jeito que você quer. E quando eu conheci o Dr. Mike Murdock, eu vi o trabalho dele, a Dani e eu, nós vimos o trabalho dele que ele fazia com essas casas. Ele comprava casas velhas, destruía, porque comprava barato, destruía toda a casa e ele erguia uma casa, mansão, a coisa mais linda. Ou restaurava aquela casa e ela se tornava o triplo daquele valor. Então, quando você entende de obra, essa obra natural que a gente está falando é obra espiritual também. Mas tudo você vai tomar posse e acessar isso. Você precisa tomar atitudes que Neemias tomou. Anote aí algumas que eu coloquei aqui. Primeiro, ter coragem, né? Porque sair do conforto que ele estava, para ele tomar a direção, para fazer tudo o que ele fez. Depois, o pastor já disse, leia o livro de Neemias, para você entender tudo que cada palavra está saindo daqui do altar. Então, primeiro, a coragem dele. Muitas vezes a gente não tem coragem para fazer muitas coisas, mas a gente precisa vencer isso em nós. Muitas vezes essa destruição que aconteceu na sua vida foi você mesmo que destruiu. Muitas vezes você destrói coisas que há dentro de você, que você não se acha que é capaz, que você recebe palavras ruins e você vai ficando ali. Você vai dizendo, não, isso não é para mim, ou eu não sei fazer isso, ou eu tenho muito medo, ou eu não sei falar, ou eu não sei ir com as pessoas, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei fazer isso. E aí isso vai destruindo a sua capacidade, aquilo que está dentro de você. Eu falei aqui no início que o Espírito Santo veio e vivificou o seu espírito. Você tem um Espírito de Deus dentro de você. Você acha mesmo que tem alguma coisa que você não pode fazer com o Espírito de Deus dentro de você? Então a coragem não é nada, o medo não é nada perto de quem você é. Então mesmo com coragem ou sem coragem, você vai ter que pegar ela a pulso. Vai dizer, eu vou assim. Então ele teve coragem. E olha que ele não sabia, não tinha algo traçado para ele, não sabia o que ele poderia encontrar lá. Mas ele conseguiu pedir ajuda. É o outro ponto. Às vezes tem algo destruído na sua vida e você fica calado. Você não diz nada e você vai deixando os dias passarem e você não pede ajuda. Você está com problemas emocionais, você não pede ajuda. Você está com problemas espirituais, você não pede ajuda. E aí você fica calado, achando que é o irmão, ou a sua família, ou um amigo, que tem que ver isso em você e adivinhar o que você está passando. Queridos, não existe isso. Ninguém pode adivinhar o que você está pensando. Só Deus sabe do seu coração e da sua mente. Nem Satanás sonda a sua mente, imagine a pessoa. Então não tem como a pessoa adivinhar o que você está passando. A primeira coisa que Neemias fez para fazer aquela grande obra foi pedir ajuda à pessoa certa, porque tem isso também. Às vezes você está precisando, mas vai pedir ajuda a pessoas erradas, que vai terminar de destruir o restinho que tinha ali daquela construção sua. Então você precisa entender, pessoa certa, eu preciso pedir ajuda. Neemias foi ao rei, e aí ele foi e disse o que estava acontecendo. O rei viu ele triste, ele nunca ficava triste, perguntou o que estava acontecendo, ele desenrolou tudo e falou claramente, eu preciso de cartas, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele foi dizendo o que precisava, ele pediu ajuda. Neemias, coragem, ajuda. A outra coisa, ele reconheceu a situação, eu já falei. Ele reconheceu a situação. Ele viu que não estava tudo bem com Jerusalém. Ele disse, apesar de não ter nascido lá, eu sou o povo de Deus, porque foram levados cativos. Eles foram levados cativos e aí já os pais, aí morreram, vieram os filhos. Ele era desse povo já nascido cativo. Então ele não tinha morado lá, mas ele entendia que era o povo dele. E aí ele entendeu a situação, reconheceu ela e aí ele
tomou essa atitude. A visão, ele teve a visão de, primeiro, eu sei que esse povo pecou. Depois você lê os versículos e você vai entender, Neemias disse, isso só está acontecendo porque alguma coisa eles fizeram. E quando você vai ver a história realmente, o povo pecou. Ele disse, alguma coisa fizeram, então Deus perdoa os pecados desse povo e os meus. Ele se incluiu porque ele era o povo de Deus. Ele disse, então perdoa esses nossos pecados. Porque eu sei que se o Senhor perdoar, e ele chorou, e ele orou, e ele jejuou, ele disse, eu sei que eu vou lá e eu vou construir e vai dar certo. Ele teve essa visão, eu vou lá, vou reerguer o povo, vou juntar o povo de Deus e vou construir os muros. E não só os muros, viu? Mas construir o que tinha sido destruído dentro do povo de Deus. Eles estavam arrasados, porque não tinha mais templo, não tinha mais altar, não tinha mais comunhão com Deus. Eles perderam isso. Então ele foi para lá para dizer, não, nós vamos fazer, nós vamos resgatar essa ligação com Deus novamente. E ele foi para fazer isso, para também reconstruir aquilo que estava destruído dentro de cada povo de Deus, de cada pessoa que estava lá em Jerusalém. E aí eles ficaram fortes depois que Neemias chegou falando, nós vamos construir, vamos fazer assim, vocês vão armados, se vier os inimigos, vocês estão preparados e não olhe para eles, vocês vão ficar atentos, mas vocês vão construir e não queira saber do que eles estão falando. Então Neemias, ele teve essa visão. A outra, ele teve paciência, né? A paciência, que às vezes você quer que as coisas aconteçam em 52 minutos. E às vezes não é assim. Na maioria das vezes não é assim. Quando você faz uma grande obra, essa grande obra não acontece em 52 minutos. Ela vai levar um tempo. É um tempo de preparação. Então ele teve paciência. Paciência até com aqueles inimigos que vinham tentar tirar aquela atenção deles. Mas ele teve paciência. A mão de obra, que é esse foco no trabalho, a mão de obra, ele chamou pessoas que pudessem construir os muros. Aleluia! Não era qualquer pessoa. Às vezes é uma área da sua vida e você chama uma pessoa que não tem nada a ver para aquilo ali, fazer uma mão de obra para te ajudar naquela obra, naquele projeto seu. Mão de obra qualificada. No meio do povo de Deus, ele chamou aqueles que poderiam construir os muros. O tempo que eu já falei e o investimento. O investimento. É preciso investir nessa obra que você está pensando. É preciso investir nesse projeto seu. É preciso investimento nisso. E para isso você precisa estar focado no trabalho. No trabalho que você sabe o que é que deve ser feito. Às vezes esse investimento não vai ser só financeiro, mas tem um investimento do tempo, do seu tempo. E às vezes está dando valor a outras coisas e aquilo que realmente é para você construir, reconstruir, você não está dando importância. Está fechando seus olhos, está calando sua boca. Então você precisa ter esse investimento. Tudo isso que Neemias fez, tudo isso que ele fez, foi depois, você pode ler, lá já depois, quando os muros estão prontos, quando Esdras vai ler ali a palavra do Senhor, como o povo se alegra de ver a obra toda completa. Amados, é isso que você vai ver. É tão gratificante quando você entra naquele projeto seu e você vê ela concluída, a obra concluída. É muito gratificante. É tão bom quando eu entro lá no meu escritório, todos os dias, eu gosto muito de ficar ali. E eu coloco um louvor, eu gosto muito de estar naquele lugar, porque eu vejo tudo pronto. E aí é tão bom quando a gente vê tudo pronto, parece que a gente até esquece do que passou, né? A gente esquece daqueles tempos ruins, daqueles tempos difíceis, do investimento, do choro, da dor, daquilo que deu errado, a chuva que caiu e depois que estava pronto, molhou minha madeira toda e eu tive que trocar a madeira novamente, tive que retelhar tudo novamente. Você fica, quando está tudo pronto, você olha e você só agradece a Deus, porque valeu a pena você ter reconstruído e fica melhor do que você imaginou e do que até aquela visão que você viu lá no projeto já pronto. É isso que Deus vai fazer na sua vida nesse ano de 2022. Aprenda que hoje você veio pegar
estratégias no mundo espiritual e no natural para que você faça e termine essa obra na sua vida, porque você é o templo de Deus. Essa obra, esse trabalho é feito na sua vida. Esse 2022 é igual à música da pastora Merle. É Deus trabalhando em você. Então se deixe, né? Deixe Deus trabalhar e mostrar aquela área da sua vida que está destruída, para que você viva uma vida abundante. E que pode acontecer o que for nesse 2022. Você já vai estar pronto, com as ferramentas na mão e a arma na outra mão. E você vai estar pronto. Sua mente vai estar já pronta, porque você já vai entender tudo. E aí você foca no trabalho que você tem que fazer. Tudo isso é o trabalho. Você foca no trabalho que você tem que fazer. E no final dessa obra, tenho certeza que no final desse ano de 2022, muitos testemunhos vão acontecer aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que grandes obras vão sair desse lugar. Obras tiradas da sua vida que você não imaginava fazer. Pessoas que vão chegar até você, que você não imaginava ter essa mão de obra qualificada. Mas vai chegar até você porque você está seguindo um propósito. Foco nesse trabalho. Amém, queridos? Você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia!